Olá, queridos, tudo bem? Eu sou o pastor Matheus Schmidt, sou pastor da Congregação Concórdia de Moema, aqui em São Paulo. É uma alegria ter a sua companhia aqui junto conosco. E deixa eu, antes de começar a fazer essa reflexão para o dia de hoje, compartilhar um pouquinho o propósito desses vídeos e desse canal como um todo. A ideia, ela surgiu para que a gente possa criar conexões, criar um diálogo e também trazer reflexões que são feitas dentro de um contexto de comunidade, de congregação. Muitas dessas mensagens, reflexões acabam se perdendo. Não digo se perdendo, mas focada para grupos específicos. E a ideia aqui é, além de preservar esse material ou colocar esse material em diálogo, né, com a comunidade em geral, é também uma oportunidade de a gente fazer novas amizades, fazer conexões e levar o amor e a graça de Deus na vida e no coração de todos vocês. Então, a ideia tem um tom mais pastoral, né, de olhar para o texto bíblico, refletir sobre a nossa vida, o contexto que a gente está. Certamente vai ter vídeos ou reflexões que vão trazer tons mais apologéticos, de defesa da fé, questões doutrinárias, ênfases da vida da igreja, especialmente dentro da tradição que eu estou, da igreja luterana. Então vai ser uma oportunidade de a gente pensar juntos sobre os diversos temas, mas de uma maneira mais informal, de uma forma mais dialogada. E você é o nosso convidado para estar junto, acompanhar, colocando sempre em primeiro lugar a graça e a bondade do Senhor Jesus nas nossas vidas e compartilhar a esperança e o amor para aqueles que estão sem esperança ou vivendo na angústia. Talvez esse canal, talvez esse vídeo possa se tornar uma oportunidade de cuidado, de atenção e para que a gente possa olhar sempre para Jesus como nosso Senhor e Salvador. O texto que eu queria brevemente compartilhar com você é do texto do Evangelho de Lucas, capítulo 17. Nas igrejas luteranas, igrejas mais tradicionais que usam a trienal, vocês já foram e já perceberam que Lucas ele tem um tema que vai sendo construído ao longo dos capítulos. A gente está dentro do contexto de Pentecostes, olhando para Lucas 17. Mas se a gente for voltar um pouquinho para trás, Jesus tem um tema, o Evangelho tem um tema que está sendo desenvolvido. Ele se preocupa com os últimos serão os primeiros serão os últimos. Ele se preocupa com aqueles que são rejeitados. Jesus fala, saiam, né, e vão atrás dos coxos, aleijados, tragam para dentro da minha casa, porque a minha casa precisa estar cheia. Em Lucas 15 fala dos perdidos, da ovelha perdida, que texto maravilhoso esse, que o bom pastor ele vai ao encontro daquela ovelha que está perdida e machucada, traz para casa e faz uma festa. Então, moeda perdida, do filho perdido, aquela história do filho pródigo. Se meu filho estava perdido, mas agora foi achado, ou seja, a alegria de poder estar na presença daqueles que, né, se afastaram da presença do bondoso Deus. Depois a gente vai olhar o texto de Rico e de Lázaro, né, talvez vocês lembram, que esse Lázaro foi abandonado pelo rico que se alimentava apenas com as migalhas que caíam da mesa desse rico, mas não foi abandonado por Deus, porque Deus o recebe nos braços de Abraão. Lucas 17 fala dos pequeninos, e aqui tem uma imagem muito forte, até um tanto exagerada, de colocar uma pedra de moinho no pescoço e ser jogado no mar do que fazer um dos meus pequeninos cair da fé, ou seja, ser uma pedra de tropeço, ser um escândalo. E aqui, então, a gente entra no texto que eu gostaria de compartilhar com vocês brevemente, que é de Lucas 17, o texto que fala dos 10 leprosos. E aqui, se a gente está falando dos últimos, dos rejeitados, dos perdidos, dos abandonados, dos pequenininhos, agora a gente tem os isolados. Os leprosos, aqueles que tinham lepra naquele contexto, certamente eram pessoas que estavam muito abandonadas, muito sozinhas. Viviam à margem da sociedade, meio que à sorte, esperando a morte chegar. Porque eles não poderiam estar no contato de familiares, não poderiam estar no contato da sociedade, não podiam conviver dentro do contexto religioso da época. E até mesmo isso fica marcado, o evangelista deixa isso claro, quando ele fala assim que de caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e Galileia, uma aldeia que não tem nome. Então isso marca, né? Porque não tem nome essa aldeia, também não importa, não tem nome esses 10 leprosos,
A gente não sabe nada das suas histórias, daquilo que eles passaram, de que tipo de doenças eles tinham, nós só sabemos que eles estavam, de fato, sofrendo, sozinhos, isolados, abandonados. Então, ao verem Jesus, eles gritam, pedindo: Jesus, Mestre, tenha compaixão de nós, ou tenha misericórdia de nós, ou tenha pena de nós. Depende da tradução que você observa esse pedido. Mas é interessante porque lá em Levíticos 13, eles não deveriam gritar por misericórdia. Na verdade, a lei mandava eles gritarem por impuros. Não só tudo aquilo que eles estavam vivendo, agora eles tinham que gritar: olha, não chegue perto de nós porque nós somos impuros. Mas agora, olhando para Jesus, eles gritam por compaixão, por misericórdia. E de fato, Jesus ouve eles na sua dor, nas suas angústias, nas suas aflições, os recebe. Agora, antes de falar daquilo que Jesus responde, é interessante, pelo menos no domingo que eu refleti sobre esse texto, eu fiz 2 destaques. Primeiro, a palavra mestre, e depois a palavra compaixão, depende da tradução, ou misericórdia. Eu gosto do termo misericórdia, mas o termo mestre no Evangelho de Lucas aparece algumas vezes. E das 6 vezes que aparece, 5 são destinadas para os discípulos. Então, os discípulos falam com Jesus, chamam Jesus de mestre, e é sempre dentro de um contexto em que eles sabem quem Jesus é, certo, né, porque estão caminhando com ele, mas eles são surpreendidos por aquilo que Jesus faz. Vou dar 1 ou 2 exemplos aqui só para chamar a atenção de vocês. A gente tem o capítulo 5, em que eles estavam pescaram a noite inteira, não conseguiram pegar nada. Então Jesus chega assim e fala: joguem de novo. E eles: mas mestre, nós fizemos isso a noite inteira, mas não pegamos nada. Então, mas eles obedecem a ordem de Jesus, então eles enchem o barco e fica tão cheio que eles não conseguem quase nem carregar. Então eles são surpreendidos com algo que não imaginavam que Jesus poderia oferecer. Tem um outro texto, se não me engano, Lucas 8, que fala daquele contexto onde eles estavam no mar e deu uma tempestade muito grande, Jesus estava descansando, tranquilo, e eles estavam desesperados, que achando que iam morrer, então chegam até Jesus e clamam: mestre, mestre. E aí a gente ouve: você não vai fazer nada? Então Jesus calmamente acalma o mar, a água, e deles ficam: quem é este que tem até poder sobre as águas? Então, só para chamar a atenção, que de todas as vezes onde esse tema aparece, para os discípulos, eles são surpreendidos com algo que eles não imaginavam que iriam receber. E eu acredito que é isso que está acontecendo também com esses leprosos que estão ali diante de Jesus. Eles clamam, eles chamam mestre, e eles sabem que Jesus poderia curar, porque talvez eles ouviram lá de Lucas 5 que fala que outros leprosos haviam sido curados. Eles estão talvez nessa expectativa, a única esperança que eles têm a compaixão de nós. E esse é outro termo que eu fiz esse destaque na mensagem. O termo compaixão, às vezes, ou pena, depende da tradução, ele tem esse lado do apenas eu me compadeço de alguém, eu tenho a sensação de que algo não está certo, mas isso não necessariamente me faz agir em prol daquela situação que está diante de nós. No contexto bíblico, esse é um termo muito mais profundo, né? E todas as vezes onde aparece tenha compaixão de nós, ou tenha pena de nós, ou tenha misericórdia de nós, em relação a Deus, alguém pedindo e clamando para Deus, é certo que Deus vai agir de uma maneira impressionante. E vai fazer mais do que aquilo que eles estão pedindo. E isso é interessante. Todas as vezes onde aparece esse clamor, tem um aspecto, né, de olhar para situações desta vida, mas Jesus oferece algo a mais daquilo que eles estão esperando. Vou trazer um exemplo só. Lucas 18, um capítulo que a gente vai olhar daqui a pouco, quando um cego, Jesus está indo para Jerusalém, um cego clama para Jesus dizendo: filho de Davi, tenha pena de mim, tenha misericórdia, tenha compaixão de mim. E Jesus, ele chega: mas o que você quer? Eu quero ver de novo. Então Jesus fala: a sua fé salvou você. Olha só que interessante. Você queria ver, você pediu por misericórdia, você queria ver, tá bom, você está vendo. Você está vendo aquele que é a misericórdia. A sua fé salvou
Então, Jesus envia agora os leprosos, olha, vão até os sacerdotes. Se a gente olhar Levíticos 13, essa era a lei. A lei era que todos aqueles que, de alguma maneira, fossem curados, os sacerdotes, na verdade, precisavam atestar para que eles pudessem retornar ao contexto da sociedade. Era isso que eles precisavam fazer, ir aos sacerdotes. Isso era o que a lei mandava. E é interessante que agora Jesus fala isso, Jesus pede para que eles façam isso. Aqui tem alguns aspectos, quando a gente refletir um pouco sobre esse texto, chama a atenção. Nem tudo a gente coloca dentro da mensagem, mas algumas coisas chamaram a atenção. Primeiro, dentro do contexto do entendimento da Igreja Luterana e como é que a gente entende pregação e o termo a teologia da palavra, a gente entende que a palavra de Deus ela não é apenas informativa, apenas descreve alguma coisa. Certamente a gente vai ter momentos e situações onde Deus nos ensina, nos descreve coisas, mas a palavra de Deus ela é muito mais do que apenas nos informar sobre alguma coisa, mas ela realiza aquilo que faz. De fato, ela nos entrega aquilo que nos promete. E a gente vai lembrar que Deus criou todas as coisas por meio da sua palavra. E Deus continua preservando a criação por meio da sua palavra. O verbo que se fez carne, a palavra que se faz presente em nossa vida. Essa palavra é o que, de fato, cria e mantém a fé em nosso coração. E aqui é justamente esse entendimento de palavra que é ativa, que é viva, que é presente. Eu falo assim, vão. E esse chamado vai aparecer ao longo de toda a narrativa bíblica, né? De Deus chamando o seu povo. E aqui, de uma forma específica, todos os 10, eles confiam na palavra do verbo, da palavra que diz e que confia nisso. E no meio do caminho, diz o texto, aconteceu que indo eles foram purificados, foram curados. E um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em voz alta. Isso aqui é interessante, né? Porque o que a gente sabe, talvez a única informação que a gente sabe é que a gente não sabe o nome, não sabe as histórias, mas sabe que um deles era samaritano. 9 eram judeus, então, e um era samaritano. E o que chama a atenção, né, que aqui fala que este era samaritano, voltou, prostrando o rosto no chão, em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Este era samaritano. Os 9 judeus voltaram para o templo e se mostraram aos sacerdotes, mas e o samaritano? É interessante que isso foi algo que, em um dos textos que eu li, preparando para a mensagem, teve um comentário que chamou a atenção, né, que ele não tinha como ir ao templo, talvez ele nem seria recebido. E naquele momento ele reconhece que o único sacerdote, como a gente lembra lá em Hebreus, que vai ser o sumo sacerdote, era o Jesus que havia dito, vão. E ele volta dando glória a Deus porque ele havia sido curado. E a pergunta que se tem aqui, onde estão os outros 9? Isso sempre marca bastante, porque esse é um texto que fala, né, nesse ano do 18º domingo de Pentecostes, né, Lucas 17, esses versículos, eles entram dentro do contexto de gratidão. E é interessante, né, porque a gente enfatiza que um deles voltou e a gente louva a Deus por causa disso. Mas eu fico pensando, será que os outros 9 não estavam gratos por aquilo que haviam recebido? Só parar para pensar, né? Olha só aquilo que Deus havia feito no coração deles. Era muita coisa, né? Na vida deles. Eles haviam sido curados. Agora, Deus os restaurou dentro da comunidade, Deus restaurou dentro das suas famílias, poderiam viver novamente. Eu creio que eles estavam muito gratos por tudo aquilo que Deus havia feito. Mas se a gente for parar para pensar, o ponto aqui é muito mais profundo. Eu não vejo ingratidão nos outros 9. Mas quando Jesus fala, vão aos sacerdotes, ele estava convidando eles a não viver baseado na lei, mas baseado naquele que é aquele que é a misericórdia, daquele que é a compaixão, daquele que gera nova vida, a viver como filhos perdoados. E essa pergunta, onde estão os outros 9, reforça que Deus quer fazer muito mais do que
apenas curá-los fisicamente. E é isso que ele entrega para aquele samaritano. Não porque era samaritano, mas porque ele estava diante de Jesus e ouviu: a sua fé salvou você. Outras traduções falam: você está curado porque teve fé. E aqui entra um aspecto que eu gostaria de finalizar esse bate-papo aí com vocês. Acredito que no tempo que a gente vive, assim como foi no tempo de Jesus, muitas vezes a gente vai até o encontro de Jesus e clama por compaixão, por misericórdia, dentro das nossas aflições, angústias, as situações que a gente passa. Certamente você, como eu, todos nós passamos por situações muito desafiadoras, todos os dias. Isso é bíblico e Deus deseja que a gente faça isso, que a gente coloque isso em oração, que a gente leve isso diante de Deus, para que a gente possa compartilhar junto com os nossos irmãos na fé. O risco, muitas vezes, que a gente tem é a gente olhar para aquilo que Deus nos dá apenas para as situações desta vida. E olhar para Deus como aquele que vai resolver o meu problema diante das circunstâncias que estão ao nosso redor. E não perceber que Deus quer nos dar mais do que esses alívios, esses bálsamos ao longo da nossa caminhada da vida. Certamente Deus está preocupado com você, com a sua angústia, com as suas aflições, e Ele vai ao teu encontro, sempre de acordo com a vontade dEle, com o tempo que é do Senhor. E Ele pede para que a gente manifeste isso em momentos de oração. Mas quando a gente apenas olha para Jesus nessa perspectiva, a gente perde algo que é divino e é eterno. De fato, o que esse texto nos ajuda a olhar é que Jesus quer para a sua vida, para a minha vida, para nossas vidas, que a gente, ao vir ao encontro do Senhor, possa sempre, de novo e de novo, ouvir da voz de Jesus que Ele nos salva. Não apenas para esta vida, ou nos cura para as coisas desta vida, mas Ele quer nos curar e nos salvar eternamente, para todo sempre. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de trazer para nós. Que a gente possa continuamente olhar para Jesus, clamar por misericórdia e, ao estarmos na casa do Senhor, reunindo como filhos, a gente olha para as coisas que Deus faz para a nossa vida, para as bênçãos que a gente recebe e que muitas vezes a gente nem agradece, mas perceber que aquilo que Deus está nos dando é muito maior do que a gente consegue muitas vezes imaginar. Deus faz com que a gente olhe e perceba aquele que é a misericórdia e possa preservar até aquele dia aquilo que Deus nos confiou. Assim como o apóstolo Paulo, ele diz para o jovem Timóteo: eu sei em quem tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso para guardar até aquele dia aquilo que Ele me confiou. O que Deus nos confia não são resoluções de dificuldades ou problemas para esta vida. O que Ele nos confiou é um lar eterno para todos sempre. E enquanto caminhamos aqui, a gente possa clamar por misericórdia, por compaixão, mas sair sempre com gratidão, com louvor, com aleluias, sabendo que Deus ouve as nossas orações, Deus ouve as nossas angústias e está ao nosso lado para conceder perdão, o que a gente chama e a gente confia a vida e a salvação. Um grande abraço para você, que Deus continue abençoando, cuidando e vamos caminhar junto, compartilhando essa graça imerecida, extraordinária que Deus tem para oferecer a cada um de nós.